Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Atos, capítulo 2, esqueci de falar. A partir do 14. Atos 2, a partir do 14, o discurso de Pedro. Esse discurso foi quando Pedro e os discípulos estavam reunidos como de constante, ou seja, como todos os dias se reuniam para ter um tempo com Deus, um devocional. O Espírito Santo veio sobre eles e encheu a casa, encheu eles do Espírito Santo de Deus e deu ousadia para pregar o Evangelho do Senhor. Assim é na nossa vida, como os servos de Deus, como pastores, como ministros da sua palavra, como discípulos escolhidos do Senhor, como Ele queira nos usar. Então, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, o texto vai dizer: Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes. Pedro ficou de pé com os 11 discípulos, com ele 12, varões judeus, e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Tem muitas pessoas, ou muitos até crentes, que duvidam do poder de Deus, que duvidam dos mistérios do Senhor, como pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou não têm intimidade e relacionamento com o Senhor, e duvidam dos feitos do Senhor. Claro que devemos ter discernimento do Espírito, porque quando tem o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e tem o poder da manifestação das trevas. Existem os verdadeiros profetas e existem os falsos profetas. Existem os falsos profetas porque dão lugar para a inveja, dão lugar para o satanismo que fala nas vossas mentes. Mas nós que queremos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor, que temos intimidade, relacionamento com o Senhor, que jejuamos, que buscamos, que pagamos preço, que temos o discernimento de Espírito, que temos a revelação da palavra, nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor e não por Espírito das trevas. Espírito das trevas tem inveja. Espírito das trevas quer apagar a nossa luz. Espírito das trevas não ajuda o próximo. Espírito das trevas se faz que é crente, mas não é crente. Tá cheia a igreja de falsos profetas. Tá cheia a igreja de falsos pastores. Tá cheia a igreja de falsos crentes. Tá cheio a igreja de falsos pregadores. Eles falam da palavra, mas eles não vivem a palavra. Eles falam da palavra, mas não lutam para andar em santidade, em fidelidade, ter visão e discernimento do Senhor. Eles falam a palavra, mas eles não têm amor na prática. Eles falam a palavra, mas não vivem como Deus quer. Eles falam a palavra, mas perseguem os verdadeiros. E apoiam os errados. Apoiam os falsos profetas. Apoiam aqueles que Deus mandou, que diz que Deus mandou dar recado. Deus não dá recado a ninguém, não. Deus não manda recado para ninguém, não. Continuando. Estes homens não estão embriagados, porque muitas vezes até pensam que alguns estão embriagados. Muitos acham que estão loucos, muitos acham que estão delirando, muitos acham que está com isso e com aquilo, com problema de enfermidade, isso e aquilo. Não, está com o Espírito Santo do Senhor. Como vós pensais, sendo Deus ainda usa os verdadeiros profetas para manifestar o seu poder, para enfrentar reis, até reis se precisar. É assim que o Senhor levantava os verdadeiros profetas, discípulos do Senhor, antigamente. Aqueles que oravam, aqueles que buscavam, aqueles que estavam na brecha. Aqueles que tinham ousadia, coragem de falar a verdade. 16. Mas isto foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem é que está dizendo? O profeta Joel. Aqui Pedro estava dizendo assim. Nos últimos dias
Pedro estava dizendo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui era Pedro dizendo no seu discurso, isso que está acontecendo é o que estava escrito, aleluias, no Antigo Testamento, que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jeová Rafá, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o dono dos pastores, os donos dos missionários, os donos dos evangelistas, os donos dos mentirosos, os donos da terra. Eu, Deus, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e os meus filhos e minhas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Eu tenho visão desde criança. Visões e sonhos. E os jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Então, muitas das vezes, Deus fala, se revela por sonhos, por visões e por voz audível. Ele fala com os seus verdadeiramente. E tem também as trevas também falam. Aí temos que ter o discernimento para saber o que é Deus, se é a hora que é de Deus falando, ou a hora que é os mentirosos falando. Ou seja, as trevas que se levantam para falar, para nos dar direções contrárias, para não fazer o que precisa ser feito. Para querer apagar a nossa luz, para querer apagar o nosso brilho, para não nos colocar aonde Deus quer que nos coloque. Sejam repreendidos hoje, pelo poder do sangue de Jesus. Porque contra invejosos, mentirosos, tem a espada de Jeová. Invejosos que não quer dar R$1 para ajeitar nosso cabelo. Invejosos que não quer dar R$1 para ajeitar nossa sobrancelha. Invejosos que não quer dar R$1 para cuidar da nossa saúde. Se converta, seja você pastor, obreiro, crente, porque para mim são pastores de merda. Porque quem é pastor tem que ter amor e ajudar as almas, as pessoas. Pastores grandes, obreiros grandes, crentes grandes, Quem não tem dó dos pobres, você é um miserável. É pior do que um miserável. Porque você não tem dó. Você não coloca no lugar do outro. Você só sabe falar merda. Mas você não tem dó. Falsos profetas se preocupam com a aparência. Falsos profetas se preocupam com o templo. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que adianta estar reformando o templo? O que adianta estar reformando paredes? Se quando Deus vir o arrebatamento acontecer, vai destruir tudo. Deus dê sabedoria a nós. Deus dê sabedoria aos pastores. Deus dê sabedoria aos missionários. Deus dê sabedoria aos ministros da palavra de Deus, a pregadora, a quem for, a quem faz a obra do Senhor. E a quem foi chamado para fazer a obra e trabalhar fora também. Vamos deixar a inveja e as falsas manipulações de muitos aí. Continuando, 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe, aleluia, Deus não faz acepção ou diferença entre homem e mulher, porque nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor, como eu falei ontem. Alguns não querem que eu dirija igreja, porque estão usados pela fraqueza, estão usados pelo espírito da perseguição, estão usados pela inveja, porque Deus não escolhe homem ou mulher para fazer a sua obra, para servir, para agir. Porque onde não tem homem sem visão, tem mulher na direção. Homem sem visão é uma merda dentro de uma igreja. Não vê ministério dos outros, não vê chamado dos outros. Atrapalha o chamado do jovem, atrapalha o chamado de criança, atrapalha o chamado de adulto, atrapalha o chamado de idoso, atrapalha tudo. Se convertam. É o que eu tenho a dizer.
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor e fumaça. Eu não preparei essa palavra. Eu apenas abri, Senhor, que é a palavra de hoje. Que é assim que Deus me dá. Abri o discurso de Pedro. Porque Deus me usa como Pedro. Se for preciso, eu pegar a espada e mato um. Porque Pedro quis matar, né? Um soldado que era um que quis perseguir, ver entregar Jesus. Às vezes nós somos assim, sanguíneos, não aguentamos, né? Ao mesmo tempo que somos melancólicos, sentimos a dor do outro, temos empatia pelo outro, nós não aceitamos injustiças. Se possível, a gente mata um. Só não mata porque Deus não deixa, mas a vontade é grande. De matar um, não. Milhares de ruins. Milhares de ruindades que não tem dó do outro. Se fazem que tem dó. Falsos profetas não enxergam ministério. Falso profeta enxerga dinheiro. O negócio deles é dinheiro. É construir templos, é reformar templo. E os pobres botam para fazer a obra de Deus e deixa morrendo no canto, nos interior. Interior pequeno. Deus não aceita a balança desonesta. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso aqui está previsto para acontecer nos últimos dias. Não sabemos quando será os últimos dias, as últimas horas do arrebatamento do Senhor, mas nós cristãos esperamos o arrebatamento do Senhor. A Bíblia diz que se converterá o sol em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande... A Bíblia diz que se converterá o sol em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Porque Jesus onde chegava fazia milagres. Jesus onde chegava acontecia cura, libertação. E os fariseus, os religiosos queriam perseguir e não é diferente de hoje. A perseguição começa às vezes dentro do templo. Porque eles são os religiosos, são fariseus, são mentirosos, são enganadores, são falsos crentes, falsos pastores, falsos obreiros, precisam se converter. Nem todos, porque não podemos generalizar. Ainda existem os verdadeiros que são... Ainda existem os verdadeiros que oram, que jejuam, que buscam a Deus, que não deixam se levar pelos espíritos de cobra, que tira a visão, que usa no pecado para tirar a visão e a cegueira cair sobre muitos. Sabe o que é a cegueira? A idolatria. A idolatria cega muitos altares, porque eles querem que seja do jeito que eles querem, mas não é tendo que ser do jeito que eles querem, tem que ser do jeito que meu Deus quer. Profeta será levantado para repreender o povo e autoridades. Varões israelitas, escutai as minhas palavras, Pedro dizia. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, como eu falei. Que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência. Tô só olhando para cá porque fica só caindo na internet, que nem isso ajuda, né? A cidade nem nisso ajuda na conexão. Por aí vocês sabem a perseguição. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Porque o que acontece é muitos injustos querendo matar inocentes. É muitos injustos querendo ser santos e não são. A qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via
Porque deles, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste conhecidos os meus caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, sejam-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora... Acho que caiu. Caiu e voltou. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, tanto católicos como cristãos, ou crente como queira, evangélicos, sabe que Jesus morreu para purificação dos nossos pecados, para nos salvar. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Jesus veio à terra para salvar a todos os pecadores, todos que estavam destituídos da glória de Deus. Não importa a raça, cor, religião, todos estavam destituídos pelo pecado, que entrou lá no início do mundo, quando o Senhor Deus criou Adão e Eva. Mas ele veio salvar a todos que se arrependerem, a todos que deixarem o pecado. E pecados são várias coisas, existem vários tipos de pecados. Esses sim poderão ser salvos, esses sim poderão morar no céu. Principalmente os justos, ou que amam a justiça, e que cumpre a sua palavra como ela manda, não distorcendo a palavra, não com falsas heresias. A salvação é para aquele que luta para cumprir a palavra, não aquele que distorce a palavra. Porque Davi, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque muitos estavam surpresos, espantados pelo que tinha acontecido com Pedro. E assim não é diferente na minha vida ou na sua vida. Muitas das vezes somos tímidos, calados, e o Senhor nos enche do Espírito Santo do Senhor. O Senhor nos capacita para fazer a sua vontade. Aí se levanta até crentes incrédulos, né? Porque para mim são crentes incrédulos e pastores incrédulos que não acreditam no ministério, no chamado da gente, para ver que Deus ainda faz. Não porque nós merecemos, não porque somos santinhos, não, nem santinha não, mas porque a sua graça se derrama para aquele que o busca, para aqueles que têm coragem. Evangelho é para quem tem coragem. Evangelho não é para hipócrita. Evangelho não é para falsos. Evangelho é para corajosos. E quem não tem coragem, ele ainda dá coragem. Ele ainda tira a timidez. Se disser, eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres. Me dás autoridade, me dás, aleluia, ousadia do Espírito Santo do Senhor para fazer aquilo que tu queres. Para ministrar a sua palavra, para ensinar esse povo rebelde, para te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não falsos cantores, que quando vê um precisando de uma ajuda, não falsos pastores que quando vê um precisando não ajuda, não falsos obreiros que quando vê um precisando não ajuda. Não é assim que Deus quer o povo dele. A igreja primitiva andava em comunhão, em união, ajudando
A igreja primitiva andava em comunhão, em união, ajudando uns aos outros. É assim que Deus quer o povo dele. Não como estamos vivendo, com a falta de amor. E a falta de amor iria existir nos últimos dias. A Bíblia diz aqui que nos últimos dias a falta de amor ia diminuir. E é o que estamos vivenciando. Homens gananciosos, mulheres gananciosas que só pensam em dinheiro para si. Só pensam em ter dinheiro, mas para si, não para ajudar o povo. Eu não quero essa riqueza, eu nunca quis ser rica. Eu não quero essa riqueza. Eu não quero ser rica se não for para ajudar alguém. Eu não tenho é nada, como eu digo. Eu não tenho nem R$5 na conta. A inveja é tão grande que não tem dinheiro para arrumar nem um cabelo, nem cuidar da saúde. Eu não tenho nem saúde, nem saúde. Eu tô aqui, ó, com um exame para fazer uma tomografia, que é um exame de imagem. Cadê o dinheiro? Quem é que vai dar? Arrependei-vos, arrependei-vos e pare de construir templos onde Deus não habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Muitos templos o Senhor não habita. Deus habita em mim e em você. Às vezes é necessário se reunirmos, estarmos reunidos na casa do Senhor para fazer a vontade do Senhor, mas tendo gente que tenha coragem de ensinar a palavra, gente que tenha a ousadia do Espírito Santo do Senhor, não conhecimento terreno, porque conhecimento terreno não leva crente para o céu, não leva ninguém para o céu. Conhecimento terreno é para ajudar as pessoas aqui na terra, mas não é para ministrar a palavra. Pedro era um pescador, ele era usado por Deus. Quando o Espírito Santo vinha sobre ele, como veio aqui, era uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava na terra, falou: eu vou subir, mas eu vou subir. Fica só caindo, Marta, a internet. Eu vou subir, o próprio mestre falando, o Senhor Jesus. Mas eu vou enviar um consolador, que vai consolar vocês no momento de angústia, no momento de perseguição, no momento de aflições. Mas também vai estar com vocês na bonança, na alegria, porque crente que é para estar... Tem crentinhos e crentinhos, pastores principalmente, que quer ver crente chorando, crente na miséria, crente isso e crente aquilo. E eles na bonança, né? Se arrependam, se convertam. O reino de Deus é para ser para todos, bênção. Agora que às vezes nós passamos por momentos desafiadores por causa da nossa configuração, por causa da nossa falta de sabedoria, por falta do nosso conhecimento. E quem tem não chega para ajudar. Tenham vergonha na cara, é isso que nós devemos dizer. Porque nós não somos nada. Ontem eu ministrei a palavra sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, publicano, a Bíblia diz. Cadê o celular que tava aqui? Marta, me dá um celular aí, rapidinho. Eu tenho raiva quando eu tô gravando um negócio, o povo tira. Me dê um celular aí, por favor. Zaqueu era um homem publicano e rico. E Deus o viu. Antes mesmo dele saber que Jesus o conhecia intimamente, porque o seu Deus já tinha se revelado para o próprio Cristo, porque assim quem tem intimidade com o Senhor, Deus às vezes querendo revelar, revela quem é falso profeta, quem engana, quem mente, Deus revela, querendo. Revela quem é crente invejoso, parente, família invejosa, Deus revela. Deus revela quem é perseguidor do ministério, Deus revela. Só basta estar na brecha para ver o que precisa. Deus revela as capas. Deus revela quem está na brecha. Deus revela quem está manipulado. Porque sistema não tem intimidade com os céus. Sistema só conhece lei da terra, mas sistema não conhece a lei celestial. O que muitos pastores têm perdido é autoridade. Vocês já perceberam que muitos têm perdido a autoridade?
Já perceberam que muitos pastores têm perdido a autoridade, ou é a visão, ou sei lá o quê? É muitos. Eu tô achando incrível como é que pode. Porque não oram mais. Só pode ser isso. Porque não desce mais como era para descer. Porque não quer estar mais na brecha. Não quer mais usar o cajado. Aqui o cajado, ó. A Bíblia. É abrir a boca. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. É a Bíblia que diz: abre a boca que eu encho. Eu falo. Eu coloco palavra na sua boca. Deus, o próprio Deus falou isso para Pedro. Jesus falou para os discípulos: eu colocarei palavra nas vossas bocas quando estiver diante até de tribunais. Porque nós somos cristãos, temos que, se for preciso, vamos até tribunais. Para que assine a nossos direitos. Se for preciso, não é isso? O que é publicano? Os publicanos, em grego, tinham o nome de telonai. Eram pessoas contratadas pelo Estado romano, olha só, para recolherem os impostos, sendo os contratos celebrados de 5 em 5 anos. Enfim, o que é um publicano segundo a Bíblia? É um coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Então, lá em Lucas, como eu li ontem, vocês olharem aí a minha página, eu fiz Influenciando a Graça, a palavra do dia vai falar, eu falei sobre o publicano, Zaqueu, um homem rico que Deus não fez acepção de pessoas, ou seja, Jesus. Jesus ia passando, olhou para cima, viu Zaqueu numa árvore, porque Zaqueu, ele era baixo, era de pequena estatura, o texto vai nos dizer. Zaqueu era de pequena estatura, teve que subir na árvore para ver o mestre, quando ele soube que que o mestre passava em sua cidade. Não sabia ele que Deus já tinha falado com Jesus. Não sabia ele que Deus já tinha se revelado para Jesus dizendo: tu vai passar na rua tal, mas vai ter um homem numa árvore chamado Zaqueu. Porque Deus querendo dar até nome. Deus querendo dar nome. Não falsos profetas que cureiam redes sociais para saber CPF, para saber nossa conta de Pix, para saber nosso contato, clonar e ainda ficar curiando as nossas conversas. Falsos profetas fazem isso. E fica com revelagem, com direções que Deus não mandou, mostrando caminhos que o Senhor não mandou ir. Porque quem ouve a voz de Deus não precisa. Porque quem ouve a voz de Deus não precisa ir por outras vozes. Nós somos guiados pelo Senhor e o Senhor às vezes nos mostra onde tem que estar. Porque ou ele quer fazer uma obra ou quer dar uma palavra de chicote do que for àquele povo. Simplesmente assim. Às vezes ele quer a gente naquele lugar para trabalhar, mas às vezes quer para botar crente no lugar. E incrédulo também. Porque incrédulo, se não se converter, não sobe. Não entra no céu. Incrédulo é pessoas não cristãs, é pessoas não evangélicas, é pessoas que não temem ainda Deus. Zaqueu era um homem que dava a entender que ele temia a Deus. Era rico e o texto vai dizer que ele ajudava as pessoas. E quando ele ficou maravilhado quando o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu pousarei em tua casa. E muitos ficaram ali criticando. Muitos ali ficaram criticando. Como é que pode um santo homem de Deus, com Jesus, ir para uma casa do publicano, ir para uma casa de um católico, ir para uma casa de um homem que não é evangélico? Como pode estar perto? Não é assim que querem parar os pastores ou algumas pessoas como nós, que às vezes gostamos de estar em alguns ambientes ou precisamos socializar, ou estar inclusos? Quem quer nos parar é os religiosos, é os invejosos. Cada ministério é diferente. Cada ministério é diferente. Jesus tinha o tempo dele de se ausentar, de estar sozinho. Mas Jesus tinha o tempo de estar com o povo e com a multidão. Porque antes ele se alimentar do Deus, do seu Pai, ele não podia entregar algo para a multidão.
Crente não canta, crente não prega, se antes não orar, se antes não pedir a direção do Pai, se antes não pedir a palavra, se antes não pedir direção a Ele. Crente não é guiado por internet, nem pela minha página, nem por ninguém. Crente é guiado pelo Senhor Deus, como eu falei aqui hoje. Jesus, qual é a palavra de hoje? Abri a Bíblia, discurso de Pedro. Eu não se preparei, eu poderia me preparar, porque se eu me preparar e for chamada para pregar na igreja, eu me preparo antes. Aí eu vou estudar sobre, né, várias coisas para entender de fato e saber o que passar para o povo. Mas aqui, como é uma live aleatória, o Espírito Santo vai dando na hora, vou lendo e o Espírito Santo vai falando o que precisa. Mesmo errando, mesmo acertando, enfim, Deus não está preocupado com isso. A mensagem é entregue e, para um bom entendedor, meia palavra basta. Mesmo que não seja em português. Mesmo que não seja um português apurado, como alguns acham, né? Que para pregar tem que ser doutorado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Pode ser um simples pescador como Pedro. Pode ser uma simples pedra como eu, que veio da roça. Que nem de roça muito eu gosto, mas eu vim da roça, né? Nós somos da roça, do interior. Nem gosto muito de morar em roça, nem interior. Não gosto. Mas às vezes é necessário para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde física, por causa dos adversários. Aí tem gente que não tem discernimento, sabedoria e quer nos tirar de certas rotas. Mas vão ser repreendidos pelo Senhor. Porque crente tem que andar na direção do Senhor. Eu saí de um sítio para sofrer na cidade. Por quê? Perseguição, inveja. Porque onde tem chamado ministério tem perseguição e inveja. Às vezes próprio dentro do altar. São homens fracos. Homens fracos perseguem o ministério de mulheres. Simplesmente assim. Porque para mim tanto faz ser missionária, ser pastor, é a mesma coisa. Vai fazer a obra de Deus. Tem que ter uma igreja para tomar de conta. Tem que fazer a obra do Senhor, ou igreja, ou dentro de casa. Aonde estiver, está fazendo a obra de Deus. Mas precisa ser renumerado ou cuidados pelo povo. E cadê que não chega um para cuidar? 2 anos aqui morrendo, não chega um. Cadê os amigos? Cadê os crentes? Cadê os pastores? Não tem amor mais não, povo. Então se faze. Então se faz e receba a palavra nessa tarde para se consertar e consertar o altar. Que no céu também não entra. Só pensa em dinheiro. Quer que a gente trabalhe até sem ter saúde. E eu até trabalho poucas horas. Se me der um emprego, eu trabalho. Já que não quero dar R$1 para me fazer um exame, já que não quero colocar R$1 na minha conta, porque qual é o canto? Porque qual é o cantor hoje em dia? Qual é o missionário hoje em dia? Qual é o pastor de hoje em dia nos outros estados que passa o que eu passo, ou até que mesmo nesse estado? Nenhum. Por que eu passo por isso? Por falta de vergonha na cara do próprio ministério. Eu preciso se arrepender e se converter. Porque se não se converter, a Assembleia de Deus e muitos ministérios vão para o inferno. É lá que os crentes vão parar. E pastor e obreiro e tudo. Porque tem que viver a palavra, comer a palavra, viver a palavra. Então o Espírito Santo era uma promessa sobre os escolhidos do Senhor que pregam, que louvam, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ou que lutam para ser fiel. Porque esse publicano, ele não era cristão. Mas Jesus disse, Zaqueu, hoje mesmo eu estarei em tua casa. Hoje mesmo estarei contigo. Porque tu também, Zaqueu, sem um cristão ou crente para muitos, tu és filho de Abraão. Tu és filho de Abraão. É assim que ele nos chama. Porque eu, Kessia, também sou filha de Abraão. Porque a minha casa também é filha de Abraão. Porque os pobres também são filhos de Abraão. Se convertam. É o que eu tenho a dizer a todos os grandes. Se convertam e vivam a palavra. Porque Davi não subiu aos céus. Mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez, e Senhor e Cristo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todo o Brasil, todo o Rio Grande do Norte, que está rebelde contra o Senhor, parece que está com espírito de cegueira ou de muquice, que não age, não faz nada, mas tem o espírito da ganância ao dinheiro. Saiba nessa tarde, muitos grandes, e principalmente os crentes, porque a lapada maior para os crentes que conhecem a palavra ou se faz que conhece. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então, daí começou as primeiras conversões, que eu não vou concluir o texto, mas vocês podem continuar lendo em casa. Atos, capítulo 2, a partir do 14. Eu li do 14 ao 36. Vocês meditem, não fique só nas palavras de pastores, não. Não fique só nas palavras de missionários, não. Vocês fiquem comendo também a palavra em casa, porque antes de estar dentro da igreja, nos cultos de orações, é melhor vocês orarem antes em casa. É melhor vocês orarem todos os dias em casa. É melhor vocês terem reserva em casa. É melhor vocês serem santos em casa. É melhor vocês serem libertos em casa. É melhor vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus em casa. Para poder anunciar as boas novas. Para poder ensinar o povo. Para poder ter amor pelo povo na prática. Não se fazendo que tem, mas não tem. Amém? Vamos a um louvor que a vizinha estava ouvindo. E é um louvor antigo, que muitas das vezes nós já cantamos. Hoje em dia não se canta nos altares, porque nem tudo foi escrito por Deus, eu acredito. Cada ministério é diferente. Mas se nós cantarmos no dia de hoje, ou se nós observarmos nos dias de hoje, ninguém ou nenhuma mulher quer viver isso aqui, ó. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Preciso ter cuidado com o crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Será que eu e você está tendo cuidado com a igreja? Será que eu e você está tendo cuidado da igreja como pastor? Ou estamos por aí apoiando desmantelados? Mas Deus trata desmantelado. Deus não veio para os desmantelados? Por que o cantor escreve um hino desse? Devemos ter cuidado. Cuidado com os enganadores. Cuidado com até crente enganador. Cuidado com crente invejoso. Cuidado. É isso que a Bíblia quer dizer. Mas Jesus veio para enganador. Jesus veio para desmantelado. Jesus veio para todos. Porque ele veio salvar o mais vil pecador. Aí o resto do hino vai dizer, né? Do louvor. Existe crente na igreja que fala mal do pastor. Com certeza, pastor desmantelado tem que falar mesmo. Pastor que não está em ordem, tem que falar mesmo. Pastor que não vive a palavra, tem que falar mesmo. Nós somos falhos. Tem quem fala de Kessia. E eu falo de outros. Se tiver errado, tem que falar. A gente é ser humano. Conversa muito no culto. Agora fala a verdade. Fala que nem eu falo. Tá errado porque os grandes não ajudam. Tá errado assim. Tá errado assado. Tá mentindo. E tem que deixar a mentira. Tem que deixar o engano. Tem que deixar a ganância. Muitos. Tem crente que conversa muito no culto, verdade. Eu nunca gostei de crente que fica perto de mim conversando porque atrapalha. Atrapalha da gente meditar na palavra. Atrapalha da gente prestar atenção no culto, não é isso? Nos cultos eu sempre gostei de escrever alguma coisa ou de gravar. E parece que quando eu estou mexendo em algo, eu me concentro mais. Então, enquanto eu estou ali, eu estou vendo tudo na igreja o que está acontecendo. Se parar um carro lá fora, eu presto atenção. E se possível, eu se levanto e vou observar para ver se os porteiros estão observando ou vigilando ou estão conversando. Porque a maioria fica conversando lá fora e não vigia. Olha como a Kessia é uma obreira aprovada. Não por homens, né? Mas por Deus, porque é vigilante. E muitos pastores não fazem isso. Mas querem estar nas cadeiras. Querem receber dinheiro e não ajuda nem a mim nem a ninguém. A lapada é de Jeová. Não é eu que estou falando, não. Aqui é Bíblia. É muitos que querem fazer a obra de Deus de todo jeito. Mas não tem amor nem visão. Bota porque tem nome.
Bota porque tem nome ou porque faz alguma graduação? Chamado não é para quem tem graduação. Chamado é para quem tem visão e discernimento. Sim, às vezes precisamos estudar, como eu falei, para termos conhecimento da causa. Mas se não tiver discernimento e visão, você não foi chamado para ser pastor nem mulher de pastor numa igreja. Infelizmente, vá trabalhar em outra coisa. Que fala mal de pastor, conversa muito no culto e não gosta de cantor, ele não paga as ofertas, ou seja, ninguém paga a oferta. A gente entrega o que é do Senhor. A gente, quando vai para a igreja, a gente oferta com o nosso louvor. A gente oferta com dinheiro, não é isso? Ele não... Nem o dízimo do Senhor. A gente não paga dízimo nem oferta. A gente entrega o que é do Senhor. Quem trabalha, devolve para o Senhor, para a igreja, 10... Quem trabalha, devolve 10% do Senhor. É 10% do nosso salário. Quem trabalha. Quem não trabalha não tem como dar nada. Às vezes serve, dizima com a sua vida, né? Ajudando em alguma coisa. Às vezes assim, que queira ou não. Que queira. Muitas das vezes ninguém é obrigado a nada. Mas quem trabalha, oferta e também dizima, que é entregar 10% do que ganha. Ninguém é obrigado a dar mais do que 10%. Dá se quiser, de espontânea vontade. Ninguém é obrigado a dar. Porque a Bíblia fala 10%. É um cumprimento da palavra de Deus que está escrito lá no Velho Testamento. E no Novo, para a gente, como o Senhor não veio modificar a lei. Jesus não veio mudar a lei. Jesus veio nos ensinar o que é graça. Jesus nos veio ensinar o que é graça. A gente cumpre porque é um cumprimento da palavra. Mas se fosse olhar, como diz lá, no Velho Testamento diz que também tinha que guardar o sábado. Algumas igrejas até hoje guardam o sábado, mas não é obrigatório. A gente pode guardar o sábado, a gente pode guardar o domingo, pode guardar qualquer dia para descansar. Porque nós, seres humanos, precisamos trabalhar e descansar. Mesmo nós que vivemos dependentes, ou alguns que vivem na dependência só da igreja, tem um dia de descanso. Simplesmente assim, porque é ser humano, precisa. Até Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Então, a lei vai dizer que que no sábado tinham que descansar. Só que quando Jesus veio, os discípulos foram até pegar a espiga. E os fariseus religiosos criticaram eles por isso. O próprio Cristo falou que eles não estavam errados. Porque muitas das vezes nós achamos que cumprindo toda a lei, como que fosse santinhos, né, que não pode errar nem A nem B, bom é cumprir, que a Bíblia diz que devemos cumprir a palavra do Senhor. Mas às vezes somos seres humanos, e seres humanos é tendencioso em falhar. E se falhar, a Bíblia diz que temos um advogado para nos defender. Como eu só canto, o hino vai dizer, né, o texto, exortando, isso era o autor, acredito, do hino, ou o canto mesmo, né, que às vezes tem cantor que não compõe. Eu vou logo procurando se tem a paz do Senhor. É só uma partezinha para que nós possamos meditar. Aí diz mais. Mulher que corta cabelo, antigamente não podia nem aparar as pontas, né? Tá até precisando meu, né? Dar um corte. Cadê quem se levanta para ajudar? Não tem nenhum da cidade que queira ajudar. Porque a ganância é o dinheiro. Mulher que corta o cabelo e tira a sobrancelha. Qual é a mulher que não quer ajeitar hoje o cabelo? Qual é a mulher que não quer fazer a sobrancelha hoje em dia? Mas antigamente era considerado a Assembleia de Deus, Deus é Amor e tantos outros ministérios tradicionais como pecado. Porque Deus tinha se revelado para algumas, dizendo que ia para o inferno se cortasse o cabelo e a sobrancelha. Deus nunca falou isso para mim. Se ele falar, amém. Mas ninguém empata o chamado do outro. São doutrinas de homens. São coisas exageradas que a gente não pode aceitar. Ou seja,
São coisas exageradas que nós não podemos aceitar. Nem tudo devemos compactuar. Nem tudo devemos concordar com a lei ou doutrina de homens de igreja. Nem tudo podemos apoiar ou aceitar. O que nós não podemos é andar em decência. É com roupa escandalosa. É com roupa curta. É com roupa apertada. Como a gente vê nos altares. O que a gente não pode fazer é pecar. E a gente vê nos altares o pecado. A gente não pode andar sem visão. A gente não pode andar sem não ajudar o próximo. A gente vê isso nos altares. Aí botam doutrinas de homens. Doutrina de homem não salva. Religiosidade não salva. Religião não salva e vai ficar tudo aí. Se não se converterem. Se não mudarem isso. Ou os dogmas. Ou doutrinas. Ou o que for. A mulher cristã, ela sabe andar na modéstia. A mulher cristã, ela sabe como se vestir. Ou a mulher direita. A mulher sem vergonha, ela quer mostrar para os outros, mas não para o marido. E os homens maliciosos, que são sem vergonha e não se convertem, eles enxergam safadeza onde não existe. Porque não tem os olhos purificados, porque vive na carne. Quem vive na carne não tem espiritualidade. Precisa deixar a carne. Porque homem de verdade tem que olhar só para sua mulher. Muitos olham porque não foram ensinados, porque aprenderam com amigos, né? Com colegas, com revista, com TV, com propaganda. Tudo foram incentivados, até a criança hoje em dia. As crianças são incentivadas ao que não presta. Por isso que não respeita as mulheres. Por isso que não respeita o próximo. E às vezes algumas mulheres se dão o cabimento de andar toda nua para atrair olhares desses homens que têm o vício na pornografia, o vício da imoralidade. Simplesmente assim. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para repreender e falar a verdade, o que é que tem acontecido com o Brasil e com muitos, até se dizendo crentes. Vai tomar banho numa piscina, vai tomar banho na lagoa, vai tomar banho na praia. Parece que quem está à frente não orienta as pessoas a se vestir, nem a colocarem um maiô, a colocarem um short. Se quiserem colocar um biquíni, que esteja só em família e olhe lá. Olhe lá a partir de cima, estando em família. Mas hoje em dia as mulheres casadas é se dando de novinha, é se dando de gracinha, é se dando é se fazendo o que é uma mulher se mostrando. Pode ter o corpo mais bonito do mundo. É falta de noção. Mostre pro seu marido. Que a gente quando tá gordo e feia, como tá acabado aqui, ó, cabelo acabado, pele acabada, tudo acabado, ninguém quer nem ver. Ninguém quer nem olhar. Não é isso? Não é assim que nos querem os religiosos? Ou os homens de mão amarrada? Ou os mané que não ama, que não tem coragem de dar uma oferta? É os mané e as manés invejosas. Querem se arrumar, ficar bela, mas não tem coragem de dar uma oferta para as irmãs que tá doente ou vivem na obra de Deus, fazer alguma coisa. Só pensam neles. Cadê os amigos? Tenham vergonha, aprendam a ser crentes. É inveja. Inveja quer estar bonita, mas não quer ver a outra bonita. Inveja quer estar arrumada, mas não quer ver a outra arrumada. A gente tem que deixar esse espírito nojento em nossas vidas. Aí diz mais a letra. Mulher que corta o cabelo, que tira a sobrancelha, usa esmalte nas unhas, tomando a Santa Ceia. Não pode, porque é pecado. Tomando banho de praia e bronzeada ficou. Namora um jovem descrente. Olha, esse tipo não é nem para dar a paz do Senhor. Mentirosos. Vocês são mentirosos. Tem pessoas não cristãs que são mais crentes do que muitos imundos dentro do altar, dentro da igreja. Se arrependam.
Tem homens mais respeitosos, não cristãos, do que muitos imundos nos altares e dentro da igreja. Então Deus não faz acepção de pessoas. O publicano não era crente. Aí Jesus disse: você é também filho de Abraão. É assim que Jesus faz. Existe cantor casado fingindo de solteirão, como também pregador fingindo de solteirão, viu? Querendo enganar as irmãs. E vai cantar nas igrejas, vai pregar nas igrejas e tirou a aliança da mão. Já vi. Já quiseram me enganar. Mas Jesus não deixou nem encostar. Da igreja do Senhor, olha, esse tipo de gente tem um gesto diferente para dar a paz do Senhor. Amém? Então, oremos e vigiemos. É muita coisa feia, mas quero ser santos, né? Jesus nos ensine a andarmos e vivermos a sua palavra, a fazermos a diferença. Porque às vezes somos perseguidos é porque lutamos para ser ou fazer a diferença. Tem muitos homens bons cristãos ainda nos altares? Tem. A gente não pode generalizar. Tem muitos ainda. Muitos honestos, muitos que até mesmo erraram, mas deixaram o pecado de lado, se arrependeram e se converteram. A gente não pode julgar ninguém, nem criticar. Oremos pelos filhos dos crentes. Olhemos pelos filhos dos pastores, porque são os mais perseguidos. É os filhos do pastor. Por quê? Porque Deus escolhe a casa quando chama. Aí ficam perseguindo os próprios pastores, perseguindo pastor. Os próprios filhos de pastor perseguindo filho de pastor, ou sei lá o que, é a família de outros pastores perseguindo. Não é feio isso? É feio. Mas Jesus é vida e vida em abundância. Que nós não venhamos perseguir ninguém, mas sim ajudar, ver o ministério do outro e ajudar. Porque pastor ajuda uns aos outros. Pastor ajuda filho de pastor. Pastor ajuda filho do outro pastor. É assim que devemos fazer. A alegria de um pai, a alegria de uma mãe cristã é ver também o filho fazendo a vontade do Senhor. Não é só trabalhando no secular, não. A gente precisa. Não precisa? Qual é o filho de crente que não precisa trabalhar? Qual é o filho de pastor que não precisa trabalhar? Todo canto, todo mundo trabalha. Porque aqui não pode. Porque os invejosos dos altares, dizendo crente ou capas de políticos e safados, o que for, não ajuda. Se converta. Que é o que eu tenho a dizer, se converta. Porque não fazem nada. Não ajuda dando emprego e não ajuda dando uma oferta. Se converta, pastores grandes, políticos grandes, crentes grandes, se convertam, empreendedores, empresários, crente e incrédulo da cidade e região. Arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a palavra para os grandes. A paz do Senhor, porque grande é Deus, grande é o meu Deus. Não existe nenhum grande.